aqui o deputado Jesus Rodrigues. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Deputado, então o senhor pretende discutir no Congresso a ideia de que os recursos das câmaras municipais venham direto da União para dá-las mais autonomia, seria isso? É verdade, Silas. Paulo Fontenelle, boa tarde aos nossos telespectadores. Dizer que eu, antes de apresentar esse projeto, além de minha própria assessoria jurídica, conversei com vereadores do estado do Piauí e também com alguns prefeitos e fiz então apresentei esse projeto de lei que, no meu entender, ele é burocraticamente positivo, porque agiliza inclusive ações de prefeituras que não têm nenhum costume de retardar o repasse das câmaras municipais e que seria um trabalho a menos para a prefeitura ter que fazer esse repasse. Em compensação, algumas prefeituras que algumas vezes têm que receber uma determinação judicial de que repassem esse recurso, já não terão mais que fazer isso porque o dinheiro já vai cair direto na Câmara Municipal. Então, do ponto de vista da burocracia, muito bom. E do ponto de vista político, os vereadores também compreenderam que dá autonomia para as câmaras municipais, que não coloca as prefeituras na condição de estarem ali dependentes de algum favor ou de algum benefício ao prefeito para que possam executar bem a sua função. Eu acho que fortalece o poder executivo do município, fortalece o poder legislativo também do município, dá essa autonomia aos setores. Eu acho que isso é importante. O senhor disse que apresentou um projeto de lei. Não seria mais interessante, vamos dizer assim, o senhor não fez um estudo, porque podia ser mais conveniente uma emenda constitucional, um item, né, de um artigo da Constituição, quando trata do capítulo dos municípios? Veja, eu não sou advogado, eu sou economista, fui bancário 21 anos, essa parte jurídica eu tenho uma equipe que trabalha para mim, preferiu apresentar dessa forma e eu prontamente acatei. O senhor também está tentando, através do projeto de lei, incentivos para a compra de equipamentos de proteção ao motociclista, né? Exatamente. Incentivos, ou seja, diminuir o preço. Exatamente. Para que ele tenha mais acesso a esses equipamentos, tipo capacete, joelheira, etc. e tal. Exatamente. Aqui, o nosso estado do Piauí, eu acredito que seja o estado do Brasil que tem uma proporção de motocicletas maior em relação à frota. Nós temos 55% dos nossos veículos são motocicletas. A maior parte, né, da nossa frota é de motocicletas, consequentemente, o número de acidentes também com motocicletas é muito grande. Na questão dos óbitos, por exemplo, chega a 53%. Então, nós precisamos encontrar maneiras de facilitar, de proteger a vida do nosso motociclista. E eu apresentei a proposta de isenção dos impostos federais nos equipamentos de segurança de motocicleta, que é capacete, que é da parte de vestuário, tudo que está escrito no código como item de segurança, que não tendo impostos vai baratear para o consumidor final e, consequentemente, ele vai ter muito mais condições de estar protegendo a sua vida e também a vida do carona. E já começou a discussão desse projeto, deputado? Já, o projeto foi para a Comissão de Viação e Transporte, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, deve ir também para a Comissão de Finanças e Tributação, porque fala de impostos, e vamos esperar que já foi aberto o prazo para a apresentação de emendas, vamos esperar para que ele tenha uma celeridade, porque infelizmente nós sabemos que alguns projetos demoram 5, 6, 9 anos para irem a plenário ser aprovados. Não tenha dúvida disso. Deputado, como é que o senhor está observando aí? Parece uma espécie de mal-estar do PT com o governo, com aliados. Estariam atirando pedras no PT, no seu governo. Qual é a sua visão sobre isso? Alguns colegas seus reagiram veemente, de forma forte, porque não aceitam esse tipo de críticas, esse tipo de colocações. Olha, eu acompanhei, de certa forma, com surpresa pela dimensão, pela quantidade de pessoas que se manifestaram a respeito do governo Wellington Dias e Lula, né, governo federal, governo do estado.
Eu entendo que as críticas podem ser feitas a qualquer momento e o debate precisa ser realmente feito transparentemente. O que eu compreendo é que nós precisamos dar, de certa forma, nomes e compreender as razões por que as pessoas estão levantando essas questões agora. Eu, por exemplo, estou publicando até amanhã um artigo para questionar, para saber, por exemplo, do senador Ciro, que falou de projetos, que falou de obras estruturantes, para o vice-governador Zé Filho, que também falou disso, Robert Rios e também, por último, Wilson Brandão, de que obras estruturantes eles se referem, qual o esforço que eles fizeram nesse período todo para trazerem essas obras estruturantes para o Piauí. Muitos deles estão na vida pública e pertenceram a grupos políticos que foram dominantes no Piauí e no Brasil. E as obras estruturantes desse período, então? Quer dizer, estão cobrando do governo Lula-Wellington? E mesmo no governo Lula-Wellington, o que foi assim, proposto por eles de obra estruturante, que cada um fez? Então eu preciso ter essas informações para nós fazermos um debate. Eu estou dizendo lá também que assumi um mandato agora de deputado federal, tenho comprado por hora 3 pontos que eu considero que são de obras estruturantes. A questão da Fundação Oswaldo Cruz é importante para a região aqui do sertão brasileiro, do meio norte do Brasil, e nós estamos lutando. Essa era uma ação ainda do governo Wellington Dias. Uma outra questão é o Eixo Oeste, que é a transposição do Rio São Francisco lá por Remanso na Bahia, São Raimundo Nonato, Paulistana. Tenho trabalhado em torno disso. E uma mais antiga ainda, que aí eu tenho certeza que muitos que estão na cena política hoje também estiveram há 40 anos atrás, a questão das eclusas da Barra de Boa Esperança, que até hoje não foram concluídas. Por hora, tenho trabalhado em cima dessas 3. Mas também digo o seguinte, essas obras estruturantes, e eu sozinho não vou conseguir dar conta delas. Eu estou fazendo a minha parte e quero que eles me ajudem, que eu estou disposto a ajudá-los e que a gente faça isso como uma ação da bancada do Piauí, não do deputado Jesus, e as que eles colocaram também, que a gente possa estar trabalhando. O que colocaram é que o PT o seu partido passou 8 anos no governo, onde tinha o governador do estado, tinha o presidente da república, por aqui passaram muitos ministros, Ave Maria, toda semana a gente viu um ministro aqui, eles alegam que não teve nenhuma obra estruturante, como em outros estados, por exemplo, o Maranhão levou aí um grande empreendimento, faltou uma refinaria, faltou aqui uma refinaria, faltou aqui uma montadora de carro grande, faltou enfim. Aí eles chegam a alegar, inclusive, o centro de convenções, chegam a alegar o aeroporto de São Raimundo Nonato, chegam a alegar muita coisa, que o PT realmente perdeu os 8 anos, a oportunidade. Né? Aceito essa pergunta, essa crítica de quem fez oposição ao governo Lula-Wellington, que foi o senador Heráclito Fortes e o senador Monsanto. Mas não aceito de quem estava no governo, e no primeiro e no segundo governo. Porque é isso que eu estou perguntando. O que fizeram? Queriam uma refinaria para cá? O que fizeram para trazer uma refinaria? Entregaram a grande obra dessas pessoas, todas que cobram obras estruturantes, foi entregar para o Wellington Dias a obrigação de trazer uma obra para cá? O que fizeram quando eram deputados federais, senadores, deputados estaduais e há tanto tempo? Por que querem cobrar uma obra estruturante de Wellington Dias? Mas eu digo que desta forma, nós fizemos uma grande obra estruturante para o nosso estado. Nós conseguimos duplicar a renda per capita do Piauí nesses 8 anos. É o recurso que chegou no Piauí, foram obras que chegaram ao Piauí, foi a máquina do governo do estado que funcionou e propiciou que isso tivesse acontecido. Isso é uma grande obra estruturante. Então, quer dizer, estão querendo um novo Albertão aqui no Piauí, estão querendo uma Poticabana e considero que isso seja obra estruturante? Eu não acho que seja isso. Estou, inclusive, desafiando. Apontem as obras estruturantes que queriam e qual o papel que desempenhavam nesse período. Porque aí a gente vai saber se não é uma antecipação da eleição de 2014, pulando pela eleição de 2012. Aí eu considero que isso é lenga-lenga. Querem tirar o PT do lenga-lenga, é blá, blá, blá. Eu não quero entrar nessa história. Eu quero entrar no seguinte. Eu estou trabalhando por 3 obras estruturantes que são ainda de governos passados, inclusive de 1970, como a Eclusa. E agora, quais são as obras estruturantes? Aí eu estou convidando os deputados federais, os senadores, os deputados
estaduais para que nós nos juntemos e vamos dizer o seguinte, está aqui, então as obras estruturantes são essas aqui, vamos trabalhar todos por isso. Agora ficar criticando o que antes eu ajudava a construir, eu acho que isso é blá 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 e não leva a nada. Agora, deputado, o senhor fala aí blá blá blá. Essa aliança do PT com o PTB não teria suscitado isso, essa forma de tentar atacar o PT? Olha, o PT, ele teve no governo, agora é aliado, está se aliando à Prefeitura de Teresina também, inclusive não com o meu voto. Eu tenho votado contra, vou defender a candidatura própria do PT de Teresina até o último momento que o regimento do meu partido disser. Eu devo aqui fazer um esclarecimento para a população. Tem gente dentro do PT, grupos dentro do PT, que tem todo interesse no rompimento com o PSB. Tem gente dentro do PSB que também tem interesse no rompimento com o PT. Tem gente dentro do PT que tem interesse, por quê, deputado? Tem, porque tem afinidades com outros grupos políticos, com outras possibilidades. O senhor não está falando do Magalhães não, né, deputado? Estou falando de todos os grupos que têm uma aliança, uma aproximação maior com o grupo do PTB. Todos esses é mais ligado lá, têm mais interesse em estar distanciando. No grupo também dentro acendendo do PT, a fogueira? Você acha que tem alguém acendendo a fogueira? Tem gente acendendo fogueira sim, mas tem gente acendendo fogueira em todos os dois lados. Tem em todos os lados. Você acha que no PSB tem gente também que quer ver o PT longe do Palácio de Carnado? Há alguns setores que inclusive fogem ao controle do governador Wilson Martins, de algumas lideranças mais expressivas do grupo. É como aquela guerra que nós vemos lá em Israel, tem extremistas, tanto palestinos quanto judeus, e tem pessoas querendo conversa. Então, os extremistas, de um lado ou de outro, muitas vezes provocam, acendem as fogueiras, e tem aqueles que querem fazer ainda um trabalho de consenso. Nós ajudamos a eleger o governador Wilson Martins, estamos aí tentando fazer parte do seu governo, construir o seu governo. Nós queremos que isso seja e aconteça até onde for possível, de ambas as partes, ainda até o governo Wilson Martins compreender importante a participação do PT em seu governo, que ele mantenha o governo, enquanto o PT se sentir na condição de estar construindo um governo do PSB, nós estaremos tentando fazer essa construção. Tá bom, deputado, muito obrigado então pela sua presença, tá? Muito obrigado. Sempre às horas. Olha, Paulo Fontinelli,